tarde a todos e a todas. Hoje nós começamos mais um episódio do Diálogos Finde, dessa temporada que nós estamos falando sobre a crise climática, especificamente das questões que assolaram agora o estado do Rio Grande do Sul. E hoje eu tenho a alegria de contar aqui com o professor Edwin Kim, o professor Carlos Schonerwald, para a gente falar um pouco sobre questões relacionadas ao planejamento e à execução dessa reconstrução, considerando tudo o que aconteceu no nosso estado em maio de 2024. Então, nós estamos falando hoje do dia 19 de julho de 2024. É importante sempre a gente ter em mente o momento da gravação, porque tem muitas questões dinâmicas, é um fenômeno bastante recente, então as coisas podem ir mudando ao longo do tempo, as políticas que são adotadas ou não. E lembrando mais uma vez a todos que a submissão para o boletim Finde, que vai ser específico, né, um boletim temático sobre crise climática, é até o dia 31 desse mês, 31 de julho, e todos estão convidados a submeter os seus pensamentos, o seu trabalho. Bom, então, professores, muito obrigada pela presença. Eu queria inicialmente pedir para que vocês se apresentem e depois a gente já conversa um pouquinho mais sobre esse tema. Obrigado, Luísa. Posso começar me apresentando? Eu sou o professor Alenquim, eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Departamento de Economia e Relações Internacionais, e junto com o professor Carlos, coordeno o NETIT, o Núcleo de Estudos sobre Tecnologia, Indústria e Economia Internacional, onde nós procuramos estudar a dinâmica da economia brasileira, da região sul e, em particular, do Rio Grande do Sul também, em termos da sua estrutura produtiva, em termos do seu dinamismo. Bom, primeiro agradeço a Luísa e ao Grupo Finde pelo convite, né, dizer que é um prazer participar do debate. Bom, eu sou o professor Carlos, sou professor da Faculdade de Ciências Econômicas, junto com o professor Hélio. Também participo do NETIT, né? Fiz doutorado na Universidade de Utah, nos Estados Unidos, fui também professor da UFRJ e também trabalho nas questões de economia industrial, econometria e crescimento econômico. Bom, então hoje a gente vai falar muito na esteira do conteúdo que foi publicado, o artigo que foi publicado de autoria de vocês dois e do professor Aaron Schneider, da Universidade de Denver, no jornal Zero Hora, um jornal aqui do Rio Grande do Sul, em meados de junho. Né? Então, basicamente, o que esse artigo trouxe, depois a gente pode se aprofundar um pouquinho mais, é trazendo um pouco a experiência do que aconteceu em 2005 nos Estados Unidos com o furacão Katrina e trazendo algumas perspectivas, né, de algumas recomendações e algumas medidas que foram adotadas lá e como a gente poderia incorporar isso para a nossa realidade. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, primeiro fiquem à vontade se quiserem aprofundar alguma questão trabalhada no artigo, mas no primeiro momento, quando a gente lê, e esse artigo vai ficar disponível também para todos que estão assistindo, a gente coloca o link na descrição, é a proximidade que foi percebida entre o relato dos cidadãos dos Estados Unidos e aqui dos cidadãos do Rio Grande do Sul sobre o que aconteceu no momento, né, desse desastre, desse evento extremo climático. Então, considerando que o primeiro, né, que o que aconteceu nos Estados Unidos já faz quase 20 anos, eu pergunto para vocês quais são as lições que a gente pode tirar, mesmo considerando o contexto atual que a gente vive, né? O sistema cada vez mais globalizado, financiarizado, se mesmo assim a gente consegue tirar algumas lições do que aconteceu lá e se é possível aplicar essas lições, essas medidas para a nossa realidade, considerando aqui nós como um país periférico. Bom, vou começar, depois o Carlos pode também ver a percepção dele. Na verdade, nós escrevemos em conjunto e conversamos bastante sobre essa situação. E de lá para cá também acompanhamos toda a,
vamos dizer assim, todas as discussões e a mobilização, né, da população e dos órgãos de governo, né, nas três esferas aqui no Rio Grande do Sul e, em particular, na região afetada, né? Eu destacaria inicialmente que, talvez assim, até por sermos aqui economistas, né, que uma das constatações que eu acho que tem a se fazer aqui, com a experiência daqui e a experiência lá de New Orleans e Louisiana, é o fato de que o economista tenderia a pensar rapidamente em infraestrutura, em articulação, financiamento, e natural, e isso é importante. Mas eu acho que também é interessante observar que nesses eventos, a dimensão da vida pessoal, da vida das pessoas, as tragédias e a necessidade de amparar as pessoas e ter protocolos para isso e para outras coisas é o que se destaca tanto no caso lá quanto nesse caso aqui. E diria mais, e diria assim que a leitura que se faz dos eventos, por exemplo, de 1941 em Porto Alegre, as enchentes, elas têm muita semelhança também. Não só as fotos, os locais, mas também as interrupções, né, vamos dizer assim, o grau de alarme que se estabelece, e também nos leva a pensar que podem existir protocolos mais adequados, né, protocolos de reação das pessoas, dos agentes econômicos e das autoridades, principalmente, né? Então, eu creio que ah, essa, essa é uma das constatações, talvez assim, mais interessantes que eu percebo quando se comparam os eventos, né? É pensar assim que existe uma dimensão econômica fundamental e existe uma dimensão social, né, e das populações afetadas também fundamental. Bom, então, como o professor Hélio estava comentando com a questão da dinâmica social do efeito do desastre climático que nós presenciamos em Porto Alegre, quando nós pensamos na questão de New Orleans, para escrever o artigo, eu de imediato lembrei, né, em 2005, quando estava fazendo o doutorado nos Estados Unidos, quando o Katrina, em agosto, atingiu a região sul, né, da Louisiana, e um elemento importante que foi possível constatar é que o tempo de reação do governo americano, principalmente o governo federal, com relação às vítimas, lá o socorro, ao atendimento às vítimas naquele momento, foi, digamos assim, não foi na velocidade como nós presenciamos aqui, né, no caso de Porto Alegre. E isso deu um efeito, né? A gente viu ali, nós colocamos até no artigo, né? O número de óbitos foi em torno de 1.700 óbitos, né? A gente viu essa questão, e é como o professor Hélio bem colocou, né? A dinâmica social de um evento como esse, e aí também a nossa preocupação no que tange na questão econômica, porque quando em 2006 eu tive a oportunidade, então, de visitar New Orleans, eu não conhecia a cidade, eu fiquei realmente muito preocupado com o número de estabelecimentos que estavam abandonados, né, que foram abandonados depois do desastre, tendo se passado um período de quase um ano, né, entre o evento e a minha ida a New Orleans. Então, a partir dessa verificação, né, a gente começou então a conversar muito e aí partiu o convite, né, nós convidamos o professor Aaron Schneider, que naquele momento do desastre era professor na Universidade de Tulane, em New Orleans. Então, o professor Aaron presenciou tanto o evento do Katrina, tendo que deslocar sua família durante o evento, quanto no pós, na reconstrução, né? Então, o professor Aaron foi importante e acabou depois ele publicando um livro, que é Renew Orleans, que fala exatamente do processo de reconstrução da cidade de New Orleans no pós-Katrina. E
E pensando nisso da reconstrução, até mesmo isso que vocês trouxeram, que eu acredito que muita gente desconheça, que a resposta que a gente viu aqui no Rio Grande do Sul foi mais rápida até do que aconteceu nos Estados Unidos. A que vocês atribuem isso? Como vocês enxergam que aconteceu essa resposta aqui no nosso estado? E também quais são de quem é a responsabilidade dessa resposta? Porque muito se falou disso, né? A gente viu uma iniciativa privada reclamando da falta do governo, o governo falando que as coisas do jeito que estavam sendo lidadas precisava ter mais um fluxo, né? Não era só as pessoas irem e fazerem, que precisava ser mais institucionalizado. Então, o que eu pergunto para vocês é se vocês enxergam um motivo, né, de a gente ter tido essa resposta mais rápida e quais são os papéis aí, quando a gente fala dos agentes econômicos, né? Então, famílias, empresas, governo e até mesmo o setor externo. Né? E é importante a gente falar que acho que um mês antes de tudo que aconteceu, a gente estava tendo o Summit aqui em Porto Alegre, né? Falando muito sobre inovação e justamente parcerias com o setor externo. Como é que a gente pode ver esses diferentes agentes auxiliando na resposta? Eu diria o seguinte, Luísa, em primeiro lugar, eu acho assim que a resposta mais rápida, uma reação que envolveu as três esferas de governo, né, as pessoas, as empresas, o voluntariado, ela foi muito motivada, talvez assim, pelo impacto, né, que talvez até pelo caráter assim excepcional desse tipo de evento no Brasil, né? Porque dessa dimensão, numa capital, é a primeira vez que uma capital tem o aeroporto interditado no Brasil, na história do Brasil. Então, eu acho que uma série de elementos, a dimensão né, a televisão acompanhando diariamente, transmitindo para todo o Brasil, né? Então, o impacto sobre vários aspectos da vida cotidiana das cidades, né? Isso explica talvez a reação rápida do ponto de vista de mobilização para as questões emergenciais. Eu acho que a gente tem que separar, né, as questões emergenciais, porque, por exemplo, nós somos sem aeroporto na capital até hoje, então temos ainda problemas de pontes a resolver, de estrutura, e o próprio sistema, a definição sobre o que fazer no sistema de defesa das cidades, também são questões a definir. Então, eu acho que uma primeira constatação que a gente faz é que a dimensão do evento explica, né, essa reação e explica uma outra questão. Nos primeiros momentos, parecia que havia uma disputa entre quem é que deveria dar a resposta, se era o setor, a comunidade, o setor privado, como um voluntariado espontaneamente, sem a intervenção do Estado, ou era o Estado. Quer dizer, esse é um falso dilema, evidentemente, né? O Estado tem muito a fazer, são externalidades que nós estudamos em economia, que estão aqui e que ensejam a participação do Estado nas três esferas aqui. E eu só complemento aqui com outro aspecto que segue a esse raciocínio, que é o seguinte: ah, bom, fomos rápidos, mas na dimensão daquilo que precisamos fazer daqui para frente, comparando aquilo que tu disseste, comparando com os Estados Unidos, né, no caso, que tem mais, ah, que não é, que é um país desenvolvido, avançado, etc., como é que nós nos posicionamos, né? Então, eu diria assim que, ah, ah, no caso do Brasil, o evento daqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a capacitação tecnológica e o poder de financiamento, eles explicam uma parte, mas não uma parte assim tão significativa. Nós temos condições, o Estado houve financiamento, tem vindo aporte de recursos, mas eu tenho a impressão que a cultura de planejamento e a objetividade no Brasil, eu já detectada em outros aspectos, a lentidão de decisões de obras de infraestrutura, isso é o que vai trazer o maior problema para o país nos eventos
em que houver necessidade desse tipo de reconstrução. Tá? Então, eu acho que nós temos um problema da cultura de planejamento e da objetividade, né? Que nós não somos tão ágeis e objetivos quanto outros países são. E a gente tem visto isso em várias dimensões e vários exemplos, e isso tende a acontecer, infelizmente, também no aspecto da resposta de médio prazo a eventos climáticos extremos. Agora, estamos também numa batalha para que isso se reduza, né? Para que esse gap seja reduzido. Eu acho que o professor Hélio tocou num ponto essencial, né? Eu acho que a questão da surpresa que foi a dimensão do evento, né? Foi um evento em que a gente teve aí, apesar dos alertas da Defesa Civil, né, com a questão das chuvas, ah, principalmente na região mais ali do Vale do Taquari, depois essas águas vieram então desembocando, né, pelo Delta do Jacuí, chegando em Porto Alegre. O que a gente não tinha de memória, né, eu particularmente, né, resido aí há um bom tempo em Porto Alegre, mais de 40 anos, né, fora a questão do período fora, mas nunca tinha presenciado, né, nós não tínhamos essa memória das cheias do Guaíba chegando a nenhum nível a romper, por exemplo, ali a questão das comportas ou do muro da Mauá, a gente não tinha nós não tínhamos essa memória. Em nenhum momento o sistema de bombeamento, né, isso é uma questão até a URG se envolveu através do IPH, muito próxima na questão das soluções, dos cálculos, né, mas o sistema como um todo de contenção das cheias acabou não funcionando. No momento chave em que o sistema foi colocado sob pressão, ele não respondeu. E aí nós vislumbramos, o que o professor Hélio colocou, a questão do aeroporto inundado, né, a região ali da CIS Brasil, quem conhece Porto Alegre, uma região importante nevrálgica da cidade, quarto distrito, né, uma região que havia sido já atingida pela crise lá dos anos 90, da abertura da economia brasileira, uma região que era uma região industrial de Porto Alegre, que ela não conseguiu retomar, e ela vinha retomando o quarto distrito, né? E ela foi severamente atingida. Então, o sistema como um todo, que era o sistema de contenção, ele não funciona no momento chave. E aí se coloca aquela questão, bom, ficou muito similar ao que aconteceu na questão de New Orleans, em que os sistemas de dique, de represa, não conseguiram funcionar. A água ela invadiu também, né? Então, a dimensão, no caso de New Orleans, 70% da área da cidade foi inundada. E nós vimos ali em Porto Alegre também uma extensão grande dos danos, né? Então, isso aí, como o professor Hélio bem colocou, acabou chocando a todos, e as pessoas se lançaram, as imagens mostram isso, no primeiro momento, a socorrer as pessoas que estavam ilhadas. Em algumas regiões, né, da cidade, o tempo de reação era muito curto, então as pessoas ali, menino Deus, tiveram, né, pouco tempo de se realocar. E também eu acho que um exemplo que fica até para os próximos eventos, tomara que não aconteçam na mesma dimensão, é a solidariedade das pessoas, né? Então, as pessoas aí, na questão de abrigos, quase todas as famílias, digamos assim, se envolveram no atendimento às vítimas da tragédia, né? Então, nós vimos escolas, nós vimos abrigos, no caso da URGS, no EZEFID, igrejas, diferentes segmentos, né? Esferas de governo tentando, naquele primeiro momento, socorrer as pessoas e dar abrigo. E aí, claro, a nossa preocupação, e a gente coloca isso, né, é a questão, aí, um pouco da economia, nos aspectos teóricos. Eu acho que estudos fizeram isso, o professor Adalmir e o Alessandro tentaram a questão da relevância do estoque de capital. É que se a gente for pensar em aspectos teóricos, quando você tem uma perda do estoque de capital, né, você tem um problema depois na geração do fluxo de rendimentos, né, sobre esse estoque de capital que está estabelecido. E o que nos preocupava muito é a questão de você encontrar, digamos assim, ficar num estágio em que você não consegue reestabelecer através do investimento aquele nível de estoque de capital anterior,
e isso leva a um nível de renda per capita futura em patamares mais baixos, comprometendo até o desenvolvimento de longo prazo. Essa era a nossa preocupação, né? Por que que a gente colocou no artigo um alerta da importância da retomada desses investimentos o quanto antes, para não ter essa perda de rendimentos, né, que vai impactar nível de renda per capita e outros aspectos nesse sentido aí, no aspecto mais teórico econômico, né, a questão da importância do estoque de capital como gerador de fluxos de renda futura. E pensando na importância. Oi, desculpa, professor, pode falar. Não, eu acho que seria interessante complementar nesse ponto eh, uma questão que eu acho assim fundamental é que, assim como nós destacamos em economia, por exemplo, em economia da tecnologia, das empresas, o processo a, que a competitividade vem muito de um processo de learning, né, de aprendizagem organizacional. Eu acho que nesses eventos climáticos extremos, que nós vivenciamos em pouco tempo, né? Tivemos um mais dramático agora, esse do final de abril, início de maio, mas tivemos dois eventos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em setembro e novembro do ano passado, né? Então, eu acho assim que uma coisa importante, em primeiro lugar, é observar que há um processo de aprendizagem tanto, vamos chamar assim, científica, quanto uma recuperação da história, né, dos eventos passados, como também uma aprendizagem institucional. Por exemplo, ah, houve uma discussão muito forte nas últimas semanas aqui no Rio Grande do Sul, que envolveu o Instituto de Pesquisas Hidráulicas e outros ah, profissionais que dominam o tema das questões hidrológicas, né? Sobre, afinal de contas, como dar vazão a essas cheias, né, desses rios que são os afluentes do Lago Guaíba, né? E mais recentemente, eu acho que os estudos têm mostrado que existe um problema de uma conformação geográfica aqui em torno do centro de Porto Alegre, que provocou um desnível da água acima desse ponto e que há uma retenção de natureza geográfica. Então, todo esse processo de aprendizado ele leva a uma outra conclusão, a uma conclusão de que realmente aquilo que já em 41 foi detectado, que uma melhor solução é fazer um sistema de diques bem feito, que foi construído depois, entre as várias opções que lá em 1941 foram pensadas, opções mais onerosas e grandiosas, se optou por esta, né? E esta precisa de manutenção e preservação. Então, isso é um aprendizado. Isso é um processo que, vamos dizer assim, que espera-se que ele venha para ficar. E aqui eu faço uma analogia, que é até meio também do campo da economia. Existem as famosas, existem as famosas crises de bolhas especulativas, em torno das quais muitas vezes se usa aquela frase: desta vez vai ser diferente, né? A ideia de que existe uma espécie de amnésia seletiva dos agentes econômicos sobre o estouro de bolhas anteriores, né? Tem até um livro de dois economistas americanos, né? O Kenneth Rogoff e a Carmen Heingart, que, cujo título é esse: Dessa vez será diferente. Aqui, a analogia que eu faço é que quando aparece um clima 2 meses depois, 3 meses depois, de sol, né, de ausência de chuva, as pessoas já estão numa vida normal e talvez ou conscientemente ou inconscientemente estão dizendo não vai se repetir, que é o análogo a dizer que desta vez vai ser diferente, né? Então, eu acho que nós temos a oportunidade do ponto de vista das autoridades, pelo menos, que é a responsabilidade de deixar os processos registrados e os protocolos elaborados, de rejeitar essa amnésia seletiva e passar a incorporar essa ideia dos eventos climáticos extremos. Ocorreu em 11 anos, agora, essa semana, se repetiu um evento climático extremo em Toronto, no Canadá,
com chuvas, com precipitações tremendas, com interrupções e alagamentos, e as notícias e os depoimentos em Toronto dessa semana giram também em torno de um tema fundamental que eu acho que é o tema que tem guiado esses podcasts que a Luísa comentou no início, que é o tema da infraestrutura e do desenvolvimento e do financiamento, né? Os depoimentos são de que em Toronto já tem havido uma defasagem, que é uma necessidade de 30 bilhões na moeda local de dólares canadenses para investimentos. Ora, nós estamos observando que esses eventos climáticos extremos trazem uma articulação entre três temas fundamentais: o financiamento, a capacidade de financiamento estatal, né? A questão da infraestrutura e a questão da adaptação aos novos eventos e a mudança de clima, né? Não, com certeza, até porque muita gente já conversou até que isso não é um fenômeno isolado, né? Nós estamos falando de um contexto em que isso vai se repetir. Claro que nós temos que nos preparar e justamente para conseguir responder cada vez de uma melhor forma, né? E o caminho para isso acontecer é justamente a questão do planejamento, né? De pensar essa reconstrução. E até em linha com o que vocês colocaram no artigo, eu queria ouvir de vocês quais seriam os principais esforços necessários aqui nessas três esferas de governo. O que que a gente pode cobrar nesse momento, entendendo o papel essencial do governo também nesse momento, mas entender assim quais são as principais atribuições a nível federal, estadual e municipal para a gente pensar numa reconstrução, para a gente se tornar mais resiliente a uma realidade que é inegável, né? A crise climática agora se tornou mais palpável do que nunca, né? Bom, Luiz, eu acho que um aspecto importante, eu acho que até a resposta das diferentes esferas, né, inclusive o governo federal criando um ministério específico da reconstrução, leva esse tema para a esfera adequada, né? A gente sabe que o volume de recursos, como o professor Eli bem colocou na questão do exemplo do Canadá, nós trouxemos essa informação para o artigo com relação ao investimento que foi feito na reconstrução em New Orleans. Aproximadamente, isso está documentado pelo professor Aaron Schneider, em diferentes documentos, no censo americano também, de 2010, aparece esse dado, em torno de 100 bilhões de dólares, né? E o que nos preocupou também num determinado momento, até nós não fizemos nenhum exercício quantitativo, econométrico, porque nós pensávamos nesse sentido, ainda é prematuro, nesse momento, tentar fazer qualquer inferência de reconstrução. Porque, como o professor Hélio bem colocou, foi um projeto concebido lá pós-enchente de 41, no caso de Porto Alegre, né? Foi implementado nos anos 60 e foi colocado à prova agora. Esse sistema todo, ele requer, como qualquer maquinário, qualquer investimento de capital, de reinvestimentos, de reaperfeiçoamentos, de projetos, né, de novas concepções que terão que ser mensuradas a partir de hoje, né? Novos conceitos que funcionário não funcionário aconteceu também em New Orleans. O projeto final da cidade acabou concebendo um bloqueio total. A cidade ela acabou sendo completamente bloqueada por um sistema de diques que antigamente bloqueava somente a frente para o Golfo do México, né? Então, assim, toda essa parte precisa também ser repensada no caso de Porto Alegre. Então, a urgência, né, e a dimensão dos recursos públicos, a gente vem acompanhando a questão do governo estadual, já tem uma questão orçamentária já que é, né, a gente que acompanha aqui a questão de finanças públicas, a própria prefeitura de Porto Alegre, né, esse tipo de investimento, como foi o caso americano, a maioria do recurso vem do governo federal. Isso acontece também nesses tipos de tragédia. Nenhum governo estadual, municipal, regional consegue suportar a quantidade de volume de recursos necessários. E como a gente colocou, o professor Hélio tem
colocado essa questão, você está trabalhando com uma bacia hidrográfica que é toda interconectada. A partir do momento que você resolver um problema aqui, você pode jogar o problema para a região sul do estado, né? Então, esse tipo de resposta climática vai demandar do governo federal, principalmente, até porque as experiências vão se interconectar. A gente tem visto o efeito das chuvas aqui implicaram também questões muito particulares na Amazônia, de seca na Amazônia, né? Então, o efeito climático ele está muito conectado e as experiências vão criar vasos comunicantes que, sem dúvida alguma, o governo federal terá que pensar nas medidas, né, nas estratégias para as cidades como um todo, porque a questão de Porto Alegre, nós colocamos o número de desabrigados que você tem que atender de urgência, a gente vê que é extremamente significativo, né? Então, a questão que ocorreu aqui, se ocorre em outra grande cidade, pelas questões climáticas, o governo federal terá que ter uma reação tanto no evento em si quanto pós-evento. Eu queria, com relação a esse aspecto, eu acho assim que tem algumas, complementando algumas dimensões importantes da própria questão do planejamento a destacar, né? Em primeiro lugar, eu acho assim que por que a gente fala em articular, né? Em ter a interdependência e enfatizar essa questão da interdependência? Não só porque em primeiro lugar, porque nós estamos tratando de uma micro-região. Nós não estamos tratando de uma cidade pontualmente, né? Ah, Via de regra, o que tem acontecido, já aconteceu lá em 1941, já aconteceu no ano passado, esses eventos são interconectados, né? Ou existe uma região, né, que é a região dessas bacias hidrográficas, que é atingida. Então, o que que ocorre? Tanto do ponto de vista das causas das enchentes e das formas de lidar preventivamente, quanto das medidas corretivas, né? Por exemplo, trabalhar com as bombas de drenagem quando as áreas já estão inevitavelmente inundadas. Por que não fazer uma articulação melhor entre as cidades dessa microrregião que é razoavelmente grande e muito populosa, né? Então, isto é que nós destacamos muito, essa questão da interdependência. O que nós não podemos continuar vendo é cada prefeitura isoladamente ir atrás de tudo isoladamente, tá? Eu acho que um sistema de coordenação e que tem como e isso a própria muitos nós e colegas nossos também participamos de outras discussões em que se publicou recentemente, né, essa ênfase em estabelecer, e isso seria o papel do governo do estado e das prefeituras, tá, com as prefeituras, estabelecer um território relevante que seria o objeto territorial do planejamento, né? Que é exatamente essa região, a antiga região chamada, antigamente se usava mais o termo região da Depressão Central, mas que é hoje essa região central das bacias que padeceram do problema da enchente no ano passado e agora nesse ano, né? Então, articular para contemplar adequadamente bem as interdependências, tanto na prevenção quanto nas ações corretivas, é fundamental. Segundo, um outro pilar fundamental é ter a noção de que o investimento público em infraestrutura é fundamental. E aí das três esferas, porque o Rio Grande do Sul também é um estado que, por força das suas finanças públicas debilitadas, tem tido uma trajetória de um investimento público que quase chega a zero em proporção das despesas públicas, né? Isso é inaceitável. O Estado tem que ter uma atitude de uh, corrigir isso através de um equilíbrio melhor com as despesas correntes, tá? Também com o governo central. Na Constituição está previsto, é o governo federal que tem que fazer o planejamento para enchentes, secas, etc. Mas certamente há uma divisão de tarefas em que certas tarefas são do governo do Estado e outras tarefas, por exemplo, a da defesa,
do sistema de enchentes concreto, a construção é do município. E também nós temos que constatar também, nós constatamos que há essas lacunas, mas alguns tipos de ações já têm sido objeto de talvez assim, ações emergenciais que já vão servir para ficar. Eu acho que nisso é um aprendizado. Por exemplo, foram inauguradas recentemente esses abrigos, dois abrigos já, em articulação entre governo e de estado e prefeituras, os abrigos mais estruturados para emergencialmente abrigar flagelados, desalojados, né? E com camas, com capacidade para 800 pessoas, se eu não me engano, fora o último que foi inaugurado. Então, isso já mostra que nós estamos num processo de aprendizado. O que precisamos é mobilizar, e nesse sentido é que eu também destaco muito, que nós temos que conciliar, né, ou ligar essa reconstrução com o próprio problema econômico no caso do Rio Grande do Sul, ou como seria de qualquer região ou país. O Rio Grande do Sul vem num declínio econômico. Temos que pensar na infraestrutura, tanto para proteção quanto para reposição, pensando na competitividade do Estado, na capacidade dele voltar a ter uma trajetória de crescimento do seu sistema produtivo. Perfeito, então, professores. Então, para a gente fechar, depois dessa nossa conversa, o que eu queria ouvir de vocês é se vocês acreditam que o que foi proposto até o momento é suficiente, se o que foi proposto, principalmente a nível, né, aqui a gente está falando de governo mesmo, está sendo eficiente não só nessas questões emergenciais, mas para esse penso e planejamento de médio e longo prazo. Bom, Luiz, eu acho que a nossa percepção, assim, eu acho que nós colocamos também no artigo, né, da relevância no momento da emergência é você articular ações. É o que a gente tem acompanhado, né, em grande medida, e aí como nós colocamos aí a questão da disponibilidade de recursos, né, a questão do governo federal, da relevância em termos de alcance dos investimentos, e o mais importante que a gente também coloca, e eu acho que a New Orleans conseguiu pensar, né, e eu acho que também é uma preocupação, principalmente eu acho que do governo estadual, é no sentido de que além de você fazer o investimento de reconstrução, você também aprender com o ocorrido para que aquele investimento não seja perdido em outro evento logo ali adiante. Por exemplo, a questão do próprio aeroporto, né? Nesse momento em que você tiver que fazer o investimento na reconstrução da pista, por exemplo, de uma dimensão aproximadamente aí 800 metros da pista haviam sido preservados, não haviam sofrido inundação, demais espaço, pelo que a gente ouve ainda do noticiário, teria que fazer um processo de reconstrução. Por exemplo, tem que se pensar na questão estratégica. Bom, vamos dizer que o evento ocorra. Nós já sabemos, mais ou menos, no caso do aeroporto, qual é o nível da água num evento de rompimento de dique. Então, por exemplo, o novo investimento ele deverá levar em consideração também essa questão, né? De que você tenha, pelo menos, o investimento, você eleve, então, o patamar, né, para um cenário que ocorra similar ao que já ocorreu hoje. Senão, de novo, em ocorrendo de uma reincidência, você ficará sem o aeroporto e terá de novo. Então, a gente também precisará repensar nesse momento dos investimentos, do projeto em si, levar em consideração a preservação desse capital que está sendo investido, porque senão nós poderemos correr o risco aí de repetir o cenário, né? E aí eu acho que o professor Hélio colocou. É importante de suma relevância se elencar as prioridades, né? Primeiro, evitar que a água invada a cidade, por exemplo, regiões estratégicas, devem ser prioridade número um, né? Estações de bombeamento, revisão para ver a questão da energia. Nós colocamos isso, né? Não foi possível verificar. Não havia um suprimento secundário através de geradores. Bom, essa é uma questão que tem que ser pensada. Não pode parar uma casa de bombas, porque o que ocorreu?
a empresa fornecedora de energia elétrica, diante do risco de choque pela questão da inundação, desligou o fornecimento primário. E as casas não estavam preparadas para manter o bombeamento com geradores, né? Então, esse ordenamento do investimento, né, para evitar primeiro que o dano ocorra e depois sempre pensar na questão de áreas nevrálgicas, setores importantíssimos, como o aeroporto. A estimativa é que o fechamento do aeroporto tem uma implicação aproximadamente de perdas de 500 milhões de reais. Né? Então, para ver como. E fora a questão, muitas vezes, que nós não conseguimos mensurar as perdas como um todo, né, de não ter o aeroporto. A gente tem acompanhado o número de voos em Porto Alegre reduziu significativamente comparado aí com o que era o fluxo normal do aeroporto Salgado Filho. Então, que nesse momento se pense, eu acho que nós colocamos no artigo que a articulação aí das esferas públicas, principalmente, a gente coloca, não que o capital privado não possa se associar nesse momento, mas nós sabemos que as responsabilidades ainda está muito dentro da esfera pública nesse momento de retomada dos investimentos. Eu diria, eu acho que seguindo nessa linha que o professor Carlos comentou, em primeiro lugar, como é que nós estamos nessa resposta, né? Primeiro, eu acho que essa constatação do que a gente do que, né, poderia se chamar então de áreas críticas, né? Como exemplo, o aeroporto. O aeroporto de Porto Alegre foi inundado e ele provocou, podemos dizer isso, uma redução de 60% na utilização, na capacidade, no uso da capacidade instalada dos hotéis da região do Vale das Hortênsias, da região das Hortênsias, melhor dizendo, e do Vale dos Vinhedos. Por quê? Principalmente são os voos, a ocupação dos hotéis e a renda gerada nessa área turística de Gramado, Canela, São Francisco de Paula, vinha de voos que chegavam em Porto Alegre. Então, essa ideia de áreas críticas e como evitar no futuro novas interrupções tão longas dessas áreas críticas de infraestrutura é um aprendizado que eu acho que está sendo feito. Esperamos que isso realmente se transforme numa proteção. Segundo lugar, eu acho que nós estamos também aprendendo bem a lidar com questões, é um aprendizado, como a gente já comentou aqui, essa questão dos abrigos temporários, mas já estruturados para abrigar temporariamente, não montar emergencialmente, né? Sistemas de apoio às famílias desalojadas em aspectos tanto de tratamento de saúde, psicologia e alimentação, tá? Então, essa questão de como conviver com a emergência é um aprendizado. O terceiro, eu acho que ainda estamos um pouco distante, que seria o seguinte: reconhecer que a técnica do planejamento ela tem três dimensões ou três etapas. Tem a formulação, tem a execução e tem o monitoramento. Nós precisaríamos ter isso no território relevante, na área relevante de atuação, com os três agentes, com as três esferas de governo, em articulação com o setor privado, evidentemente, sendo colocados nesses termos. Nesse aspecto, eu acho que nós ainda não estamos avançando o suficiente. Há já alguns grupos, por exemplo, comitês científicos do governo do estado, tentando ter uma capacidade de diagnosticar mais adequadamente o que ocorreu e quais são as causas e quais são as soluções. Há, nas instâncias do Ministério Extraordinário da Reconstrução, também uma mobilização para aprender e evoluir com isso, mas eu não vejo ainda a boa técnica do planejamento nessas dimensões sendo suficientemente adotada. Espero que a gente possa evoluir também nisso. E também, de alguma forma, que a gente consiga conciliar isso com todo o estudo e penso que tem no meio acadêmico também, né? A gente viu nesse momento a URGS, pensando no que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, sendo muito ativa e muitas vezes fornecendo informação, fornecendo dados, informações que não se encontravam em nenhum outro lugar. Então, a gente chegou num ponto que
está evidente que o aviso dos cientistas não era só um Sim, pessimismo e que a gente possa utilizar todo esse capital de conhecimento, vamos dizer assim, é, justamente para reverter numa reconstrução, não mais do mesmo, mas uma reconstrução que considere esse novo cenário que a gente está de crise climática, né? sim, com aprimoramento qualitativo. Essa é exatamente a arte do planejamento, ou seja, a URGS tem centros de excelência, existem técnicos competentes nas esferas de governo municipal, estadual, existem empresas também com experiências. Agora, articular esses conhecimentos num plano, executar e depois monitorar e não perder a memória do que está sendo feito e verificar o andamento, essa é a arte do planejamento, não é só. Tem a técnica e tem a arte, né? E esperamos que as autoridades, nas três esferas, possam se dedicar a isso e incorporar isso para enfrentar esses tempos de eventos climáticos extremos e seus impactos fortes sobre a atividade socioeconômica. E perfeito, né? Complementando a fala do professor Hélio, né, a gente tem que lembrar exatamente na questão das atribuições, né? Nós vamos ver, por exemplo, o caso do governo americano, que as pontes, né, no caso dos Estados Unidos, né, o governo Obama foi um dos governos que começou a verificar realmente a infraestrutura, né, porque é uma atribuição. Então, nós não podemos delegar, por exemplo, claro que nós temos a concessão do aeroporto para uma empresa, a Fraport, que é uma empresa alemã, né, mas a ação estatal ela é importante até para a questão da verificação dos contratos de concessão, para ver se a contraparte ela está cumprindo, e aí, bom, se tem né, se está estabelecido que é importante o aporte público, deve chegar o quanto antes para que a fluidez dos contratos ocorram, né? Até porque aí, como o professor Hélio bem colocou, a questão da atividade econômica prejudica uma área muito extensa, a questão lá do turismo, né, que a gente vê a relevância que é o turismo para o Estado, né, a questão, por exemplo, Gramado, Canela e outras regiões, né, Vale dos Vinhedos, a gente não pode, e sem falar que nós temos um parque industrial relevante, que vinha já utilizando o transporte de carga aéreo cada vez mais, né? Nós tivemos aí no próprio aeroporto Salgado Filho um investimento na tecnologia de radares para poder operar diante de cenários adversos, como foi o caso de neblinas. Então, isso, a atividade econômica já mudou em direção ao transporte aéreo. Bom, e aí você perde o transporte aéreo. Então, você, o quanto antes ter essa resposta é importante, né, da articulação das esferas públicas para que chegue o atendimento, né, na questão do investimento, na retomada da normalidade, né, o quanto antes. Perfeito, então, professores. Acho que com isso a gente encerra o nosso terceiro episódio do Diálogos Finde, dessa temporada sobre crises climáticas. Queria agradecer imensamente o tempo e o conhecimento dividido por vocês conosco, comigo e com todo mundo que está nos assistindo. E dizer então para o pessoal que em breve nós vamos ter mais vídeos, mais episódios para a gente continuar falando sobre isso, sobre o que aconteceu não só aqui no Rio Grande do Sul, claro que a gente dá essa ênfase porque foi um evento muito recente, muito impactante, mas que a gente consiga ter aqui no Diálogos Finde também um espaço relevante para troca de conhecimento sobre isso e para que de alguma forma a gente contribua nesse debate público, nesse debate qualificado para pensar cada vez mais em formas inteligentes, eficientes de reconstrução. Então, obrigada, professores, e até a Obrigado, próxima. Luiz. Obrigado, Luiz, e parabéns Obrigado, ao FIND pela organização dessa série. obrigado, agradeço o convite e fico à disposição para debates futuros também. Obrigado.